Fala, fera! Seja muito bem-vindo a esse canal Falando em Finanças. Eu sou Diogo Oliveira, especialista em opções, o seu mentor financeiro, aquele que está te ajudando todos os dias aqui no nosso canal a desenvolver estratégias sólidas e convexas para que você possa rentabilizar ao máximo possível o seu capital, ao mesmo tempo que você protege de forma adequada, efetiva e bastante lucrativa, inclusive o teu patrimônio quando eventualmente tivermos aí um novo colapso pela frente. A gente sabe que isso é inevitável, só não sabe quando vai chegar, né? Agora, eu vou deixar para você hoje um trecho de uma aula da nossa imersão, onde eu tiro dúvidas dos nossos alunos e também explico o conceito por trás da escolha entre comprar e vender opções. Espero que ajude você a compreender melhor a tomada de decisão nesse contexto e, claro, possa sim aprender realmente a lucrar cada vez mais com o seu operacional, aquilo que você escolher melhor para você executar. Lembrando sempre que não há estratégia certa ou errada, mas aquela que faz mais sentido para você, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui no final se você curtiu essa aula. Se tiver alguma dúvida que eu possa te ajudar também, não deixe de comentar, tá bom? Segue-nos nas nossas redes sociais. Vamos para cima hoje e sempre. Vamos lá! Agora, comprar ou vender? Essa é uma grande questão, uma questão realmente importante a ser considerada. Eu costumo dizer o seguinte: bom, em relação à compra ou venda, né, eu divido justamente esses times, né? Times dos comprados e time dos vendedores, tá? Os times dos comprados, eles geralmente trabalham com a possibilidade. Fala sobre isso na aula, não vou me estender com relação a isso, mas só para deixar claro para vocês que o nosso time de vendedores, eles estão trabalhando na perspectiva da probabilidade. Pô, eu quero estar a favor da probabilidade, que essa operação me apresente estatisticamente maior potencial de acerto do que, por exemplo, uma outra estratégia. Quem vai jogar sob a perspectiva da possibilidade, geralmente é quem está comprando, porque está aceitando estar exposto a uma movimentação que não reflete muitas vezes a realidade da expectativa da maioria, mas que se acontecer aquele movimento, beleza, você vai conseguir um bom êxito e vai ter aí um bom resultado potencial, tá? Essa é a grande diferença. Lembrando que os vendedores sempre vão, obviamente, buscar retirar crédito do mercado, e esses créditos do mercado geralmente não são muito significativos, né? O vendedor ele não deve esperar assim, grandes créditos das operações que está realmente executando. O comprador, sim, esse espera um grande retorno das operações, porque geralmente ele só vai controlar o gerenciamento de risco pela quantidade de grana que você está aportando em cada operação, em cada operação. É exatamente por isso que tem lá essa regrinha que eu coloco aqui para definir, ó, quanto que eu posso aportar numa opção que está mais ITM ali, um pouco mais ATM. Isso aqui vocês vão mudando conforme a experiência e o objetivo de cada um. Se o cara tem um pouco mais de capital, pode botar de repente um pouco mais, aguenta esse risco, tem projeção de fazer alguma estrutura baseada nessa operação, aí cada um vai tomar a sua decisão mais condizente com o seu momento, tá bom? Pessoal, prêmio você já sabe que é o valor pago pelo comprador ao vendedor para a negociação da opção. Valor intrínseco, como eu já falei, é o valor que só tem nas opções ITM, que estão dentro do dinheiro. Isso é, nas calls, as opções com strike abaixo do preço do ativo objeto, tá? E para as puts, os strikes estão acima do ativo objeto, tá bom? Então, vou botar aqui, ficar bonitinho para vocês entenderem, tá? Nós temos aqui o ativo e aí temos aqui o strike, tá? Essa é a situação, beleza? Então, o valor intrínseco é simplesmente a diferença,
tá? E quanto maior for a diferença entre o preço atual do ativo objeto e o preço de exercício, maior será o valor intrínseco, consequentemente, maior o prêmio da opção. Por isso tem opção que vale 30, 50, 70 reais, porque o valor intrínseco dela é bem gordão, tá? O valor extrínseco é nada além de expectativa da variação de preço do ativo objeto. Então, você pega uma opção muito baratinha lá, significa o quê? Essa opção gera pouquíssima expectativa no mercado de que ela vai se valorizar. Então, não precisa botar ali grandes opções ou grandes volumes, porque dificilmente você vai conseguir ter um resultado assim tão satisfatório, tá? As estratégias de opções aqui eu apresentei algumas, e a gente pode tirar dúvidas também em relação a elas. Compra a seco, compra de put, compra seco de call, de put, venda a seco de call, de put. Esse conjunto estratégico aqui, ó, são os básicos de opções. Tudo parte dessas 4 estratégias. Você basicamente só compra call ou compra put, só vende call e vende put. Qualquer outra estratégia são combinações dessas, tá? Uma venda coberta, no modo que nós fazemos aqui, no método Fera, uma venda coberta clássica é o quê? Você compra a ação e vende uma call. No nosso método aqui, o que a gente faz? A gente compra uma call, igual eu fiz JBS hoje, e vende uma call. Então, eu uso essas 2 estratégias aqui, elas resultam nessa venda coberta aqui. A trava de alta, o que que é? Compro uma call, trava de alta com call, e vendo uma outra call, certo? Ah, mas aí essa call comprada aqui vai ser do strike menor do que a opção vendida. E aí eu vou ser uma trava de alta com call. Se eu comprar uma opção com strike superior ao preço do ativo objeto e vender uma outra opção, uma call, com strike inferior a essa opção que eu comprei, eu vou estar fazendo uma trava de baixa com call, tá? Então, a grande diferença é essa, e a gente explica isso mais pontualmente aí nas aulas seguintes, tá? Deixa eu ver aqui o que está falando. Posso fazer venda de put e call no mesmo ativo? Mesmo? Pode fazer, sem problema nenhum. Aliás, nós fazemos isso com frequência, tá? O que que é uma venda de put e uma venda de call no mesmo ativo, no mesmo vencimento? Se você fizer no mesmo strike, você está fazendo um que nós chamamos de straddle, tá? Que é essa estratégia que vai estar aqui no módulo de estratégias intermediárias. Esse aqui, ó, estratégia número 15 aqui, que é o straddle. Se fizer em strikes diferentes, é um strangle, tá? Eu coloquei hoje, por exemplo, não se coloquei para você, botei lá no 100 1 milhão, tá aqui, ó. Nas operações realizadas hoje. Alguém pergunta assim, puxa vida, onde que fica as operações realizadas? Então, lá no grupo, lá, na parte de operações realizadas, no grupo do Telegram, mas a gente coloca aqui também, ó. Então, por exemplo, aqui, tá, já saí eu gritando aqui. Aqui, ó, Strangle e Itaúsa. Eu fiz esse Strangle aqui, um strangle comprado. Então, aqui eu explico exatamente como que eu fiz, como é que eu montei a posição. Sempre que eu colocar uma operação para estudo lá, deem um confere, além do arquivo que eu coloco lá, e às vezes pode sair, hoje saiu ali até com um erro ali, escrito vendido na posição que era comprado. Mas eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, se vocês montarem a operação, ó, o arquivo está aqui, e colocarem na simulação, vou usar até opções.net aqui para simular, que eu cliquei, falei para vocês que ia usar para vocês verem que dá para fazer. Se você pegar aqui, eu tinha colocado aqui venda de put, porque eu estava trabalhando num arquivo em cima do outro, na correria, às vezes passa batido, quem está fazendo aqui, eu fui olhando aqui, coloquei e passou batido, ficou ali compra, ficou venda, mas na verdade é compra. Se você bater o olho e olhar pro payoff, você já dá para ver aqui que é uma compra, não tem como ser venda, não tem venda nenhuma aqui nessa posição, né? Então, quanto mais você vai estudando, vai aprendendo e vai treinando, simulando, isso é indispensável que vocês simulem as operações para entender, e aí você já consegue saber que, bom, qual que é o payoff de uma compra de uma put?
Imagina, vou pegar lá Itaúsa, por exemplo, foi a operação que eu montei. Vocês podem assistir depois o vídeo ali para ver exatamente qual foi o racional por trás daquela operação ali. Aí você vai falar, poxa vida, qual que é o payoff de uma compra de uma put? Fui lá e comprei uma put aqui na U12. Paguei 22 centavos nessa opção. Poxa, o payoff de uma put, ó, é um ganho naturalmente com uma queda do ativo. Se o ativo perder valor, eu ganho dinheiro porque eu estou posicionado, comprado numa posição que me beneficia se o ativo cair. Qual que é o payoff de uma compra? Por exemplo, eu comprei essa aqui, a I11 lá. Qual é o payoff da compra de uma call que me beneficia na alta? Bom, se me beneficia na alta, ela tem que subir aqui nessa ponta. E dá para vocês fazerem, inclusive, eu coloquei já divulguei para vocês no grupo recentemente, que eu coloquei aqui, ó, uma planilha de payoff, um bônus adicional para vocês. Ah, Diogo, eu não tenho acesso, estou sem internet, sei lá, qualquer coisa possa acontecer, e você não tem ali a possibilidade, por exemplo, de acessar uma plataforma, seja o OpLab, seja opções.net, qualquer coisa nesse sentido. Baixa aqui, ó, acabei de entrar aqui na imersão, vem no bônus 4, baixa aqui a sua planilha, tá? Então, bota aqui. Eu fiz uma planilha de payoff para vocês aqui em Excel. Só habilitar aqui a macro, tá? Habilitar a edição. Você vai fazer, ó, compra da call Itaúsa, por exemplo, ó, Itaúsa I11, tá? Qual que é o strike dessa opção? Vou olhar aqui só para facilitar o entendimento. É até bom lembrar isso aqui para vocês também recorrerem a essa posição. Ó, 8,77. Então, vou botar aqui, ó, o strike do 8,77. Quanto que eu paguei aqui? 1,30. Ó, olha o meu gráfico de payoff aqui. Quando que eu começo a ganhar dinheiro nessa posição? Se eu somar o 8,77, tá? Com o 1,30, eu vou ter o quê? R$10,07. A partir do 10,07 eu começo a ganhar dinheiro. Abaixo disso, essa posição eventualmente pode me gerar prejuízo. Prejuízo de quanto? Desse valor que eu aportei aqui, 1,30. Se você olhar aqui, olha, o preço ele já foi mudado em relação ao ativo, que eu coloquei aqui o strike, tá certo? Botei o prêmio, então aqui você tem lá, abaixo do 9,80, por exemplo, ó, tudo prejuízo aqui de 1,30, enfim, seguindo logicamente a data do vencimento. Ah, eu vou adicionar uma outra operação ali que eu fiz agora, dessa vez numa put, que foi a Itaúsa U12. Qual que é o strike dessa Itaúsa U12? Ó, 9,64. Aqui do 9,64. Aqui, ó, 9,64. Como é que fica essa posição? Ó, virou um strangle. Qual o preço que eu paguei aqui? 22 centavos. Pronto. Então, agora, pessoal, veja bem, o meu intervalo, ele muda consideravelmente de retorno. Por quê? Deixa eu ampliar para vocês aqui, para vocês visualizarem melhor. Olha lá. Eu ampliei completamente o meu intervalo de retorno, agora eu só tenho perda entre os 8,80 aproximadamente e os 9,80. Qualquer valor acima dessa região de preço e abaixo, eu ganho dinheiro em qualquer valor dessa posição. Porque eu estou comprado, lembra vocês? Comprado na call, eu tenho ganho na alta do ativo. Comprado na put, eu tenho ganho com a desvalorização do ativo. Então, esse ponto aqui, ó, é um intervalo em que eventualmente eu tenho prejuízo. É claro que esse payoff ele representa esse comportamento de retorno potencial, considerando o vencimento dessas opções, né? Se eu considerar antes, aí por isso é interessante você ter aqui uma plataforma que te projete isso, você vai ter lá a possibilidade de ver o seguinte, ó, se esse ativo avançar bem, eu ganho dinheiro. Se o ativo corrigir bem, bom, aí eu perco dinheiro aqui e fico nessa zona de preço aqui, ó, um tanto quanto prejudicado se o ativo ficar nessa região aqui. O custo para montar isso aqui, R$ 1,52. Tem como otimizar isso aqui? Tem.
eu fiz uma exposição que vocês vão ver nessa operação aqui, eu coloquei como Strangle, poderia ser montada como Strangle, mas na prática eu fiz, na verdade, um strip, até praticamente, né? Acabou saindo aqui do OBS. O que é esse strip aí? Não é striptease, tranquilo. É essa posição aqui, ó. Strip aqui na estratégia 19. Eu comprei mais put do que call. Então, as variações que nós fazemos depende do nosso apetite para risco e a exposição que nós queremos ter para o ativo. Na prática, eu fiz isso aqui, ó. Eu comprei 200 calls e comprei 500 puts, por exemplo, tá? E aqui eu tive uma exposição que, no curto prazo, né, passados poucos dias, aqui uns 14 dias aproximadamente, não tem como perder dinheiro, né? Porque essa call, uma pequena valorização do ativo, já começa a ganhar dinheiro. Então, veja aqui, ó. Se ele avançar até aqui os R$ 10 aproximadamente, a partir desse ponto aqui, eu já começo a ganhar uma grana. E na posição da put também, para baixo aqui, ó, qualquer valor para baixo aqui, uma pequena correção, já começa a ganhar dinheiro. Então, essa estratégia me deixa num cenário interessante, um Vega positivo, significa que eu estou comprando volatilidade, e faz sentido comprar volatilidade em ativo com a Rank abaixo dos 30, né? E se avançar, eu ganho dinheiro. Se corrigir, eu ganho dinheiro também.